Diz assim: de noite em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei, mas não encontrei. Levantar-me-ei agora, e andarei pela cidade, nas ruas e pelos largos, procurarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei, mas não encontrei. Meu Deus, estou feliz, está comigo aqui o Romário, dono da maior loja de roupa moda masculina ali de Senador Canedo, Granfinos, top. A Isa, eu acho que você já conhece ela, tocou com a Fernanda, toca tudo, uma bateria, teclado, violão, guitarra, uma benção, glória a Deus. Meus queridos, o texto em Cantares, Cânticos de Salomão, em algumas traduções, eu sei que você já leu talvez várias vezes, mas é uma tipificação, o livro de Cantares, de Cristo e a igreja. E aqui no texto vai falar o relacionamento de Salomão e uma mulher sulamita. Todas as vezes que Salomão fala, é Jesus falando. E todas as vezes que a sulamita fala, é a igreja falando. Se você acha que dorama é bom, você está enganado. Que aquele japonês lá não sabe de nada. É japonês? Bom, ó, temos aqui. Bom é cântico dos cânticos. Bom é Cantares. Isso aqui é bom, irmãos. E no livro, no capítulo 5, é o início do capítulo 3. No capítulo 5, eles estavam num casamento, e o texto disse que, consumando-se o casamento, a noiva vai para os aposentos, o esposo se despede dos seus amigos e vai também para os aposentos. O texto disse que ele bate na porta para entrar, mas ela não abre a porta, e o texto é bem poético, bem bonito, por isso que eu digo que isso aqui é melhor que dorama. E o texto é bem poético, o texto disse que ele bate na porta, chama por ela e diz: abre a porta, ó amada minha. O texto é bem poético, bem bonito. Mas ela não abre a porta, e o texto diz que ela está quase que dormindo. Em outras traduções diz que ela estava sonhando, não sei. Eu só sei que ele bateu na porta e ela não abriu. E ele se retira. E no capítulo 3 vai dizer que ela vai buscar aquele a quem a alma dela ama. E o texto diz assim: busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei, mas não encontrei. Ou seja, ela se despertou e percebeu que ele não estava mais presente. E quando ela se deu por si que ele não estava mais lá, ela diz: levantar-me-ei e procurarei pelas ruas, pelas praças, pelos campos. Estou diante de jovens que estão aqui essa noite, de adolescentes, não sei quantas pessoas, senhores e senhoras, crianças que estão aqui essa noite, que eu lhe faço essa pergunta essa noite, mas não precisa responder. Será se realmente ele está presente? E se fizermos uma busca hoje, se fizermos uma busca no nosso quarto hoje, como ela fez, será se de fato ele está presente e ele está por perto de fato? Será se ele está de verdade? Porque, irmãos, eu vejo jovens que não oram, eu vejo jovens que não lê Bíblia, eu vejo jovens que não consagra, eu vejo jovens que não buscam mais com tanta ânsia de ter a presença, e dizem ter a presença. Como é que tem presença se não fala com ele? Como é que tem intimidade se não sabe falar dele? Como é que tem intimidade se não tem relacionamento? Como é que tem intimidade se não tem conexão? Que intimidade é essa? Será se de fato ele está presente? Porque estamos diante de um texto aqui de alguém, irmãos, que perdeu a presença por um deslize, porque ele bateu na porta, mas ela não abriu, e agora ele não está mais presente, e ela está dizendo que a alma dela ama ele. Ela diz: a minha alma ama, mas ele não está mais presente. Você lembra para ser bem rápido, a Fernanda disse, de Malai, bem rápido, 1 hora e cá, né? Tô brincando, irmãos. Você lembra disso? Capítulo 33. Êxodo 33, Moisés sobe no monte e fica vários dias, o povo está lá embaixo e já não aguenta mais esperar, constrói um bezerro de ouro. Moisés desce do monte, e quando ele desce, eles estão adorando um bezerro de ouro, e Moisés está irado com as tábuas do mandamento. Quebra as tábuas porque o povo está adorando a um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus também fica irado. Deus olha para Moisés e diz: Moisés,
a minha presença não vai mais. Ele diz assim: preparei o anjo para ir com vocês, a nuvem permanece, a coluna de fogo permanece, a promessa permanece, mas a minha presença não vai mais. Irmão, você consegue ouvir Deus falando que Ele não está mais presente? Porque tem gente, irmãos, estou pregando, meu Deus, tem gente, irmãos, que acha que Deus está, eu tenho uma presença dEle, eu estou em conexão com Ele, mas eu quero trazer uma notícia essa noite: se não ora, se não consagra, se não busca, se não lê Bíblia, não tem presença. E essa é a verdade que às vezes é dura de encarar, mas estamos aqui essa noite para sermos confrontados por esta palavra. E às vezes precisamos encarar essa verdade. Às vezes não, sempre. E eles agora estão diante de uma verdade dura. Deus está falando: a minha presença não vai mais. Naquele dia houve choro. O povo olhou para Moisés e disse: Moisés, vai lá, Moisés, fala para ele que não dá. Moisés volta na tenda. O texto diz que as pessoas ficam olhando para Moisés. Moisés volta na tenda. Moisés vai falar com Deus. Moisés fala para Deus: Deus, não dá, Deus. Não dá para ir. Moisés está falando assim: Deus, ter anjo é bom, mas não dá. Deus, ter a coluna de fogo é muito bom, mas não dá. Deus, ter a nuvem sobre nossas cabeças é muito bom, mas não dá. Ter a promessa é muito bom, mas sem a tua presença de nada adianta ter anjo. Sem a tua presença de nada adianta ter promessa. Sem a tua presença de nada adianta a coluna de fogo. Sem a tua presença, ele está dizendo assim: o cargo não vale mais que a tua presença. A casa boa não vale mais que a tua presença, o casamento do ano não vale mais que a tua presença. Ele está dizendo: nada vale mais que a tua presença, e se ela não for conosco, nós não vamos sair daqui, Deus. Sem a tua presença nós não vamos sair. Sem a tua presença, por quê? Porque a presença de Deus vale mais. Porque a presença vale mais. E tem gente que não ora, que não busca, que perdeu a presença e até hoje não buscou ainda. Tem gente que perdeu a presença e até hoje, irmão, está acomodado. Eu vou trazer uma notícia: se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não consagra, se você não busca, se o caminho não está estreito e até agora você não buscou ainda por esta presença, alguma coisa está muito errada, irmãos. Está muito errado. Não orar não é normal, não ler Bíblia não é normal. Não buscar a Deus não é normal. Não se emocionar quando lê textos bíblicos não é normal. Não normalize isso. Tem gente, irmãos, que fica assim, na semana que vem eu vou consagrar, semana que vem eu vou começar um projeto e vai ser maravilhoso, semana que vem eu começo a leitura bíblica. No início do ano tem muito isso, né? Eu vou começar a ler Bíblia e vai ser tudo uma maravilha. Aí passa dia, passa semana que vem, passa mês que vem, passa ano que vem, e até hoje nada da busca, nada da leitura, nada do clamor, nada da noite, nada, irmãos. E a gente fica normalizando isso. Depois perde a presença e nem percebe. Tem gente que perdeu a presença há muitos dias e nunca percebeu. Tem gente que está longe há muito tempo, irmãos. Eu pergunto hoje: quanto tempo ainda consegue viver longe dele? Porque é hora de nós nos levantarmos e buscarmos. Eu vou finalizar. A Bíblia diz que ela levanta e ela vai pelas ruas. E ela busca pela presença. Ela busca por ele. O texto diz do capítulo 5, indo lá para o 5, que ela tromba alguns guardas. Os guardas batem nela. E ela continua buscando. E ela vai encontrar umas mulheres judias. No capítulo 5, ela encontra umas mulheres judias. E isso aqui é interessante porque ela começa a perguntar para as mulheres: vocês viram ele? Vocês viram o meu amado? Só que as mulheres não sabem quem que é o amado, elas não sabem quem que é ele. Aí as mulheres dizem assim, versículo 9, as mulheres dizem assim, as judias: quem é ele? Fala dele para nós. E no texto bem poético, bonito texto, depois você lê lá, ela começa a descrever. Nós conhecemos o texto, tem vários hinos. Ela diz: o meu amado, ele é mais belo entre milhares de milhares. Com muita ousadia e muito brilho nos olhos e muita vontade de falar do amado, ela está dizendo: não existe outro igual a ele.
Ela está dizendo assim: não existe outro mais lindo do que ele, não existe outro melhor do que ele. Ela está dizendo assim: não há outro igual a ele. Ela descreve os seus cabelos, ela descreve os seus olhos, ela descreve a sua boca, ela descreve as suas mãos com muita... o texto é muito poético, muito lindo. Ela começa a trazer uma descrição de quem é este amado da sua alma. Aí eu digo para os irmãos essa noite, para finalizar, o salmista no Salmo 24 disse que ele é Senhor dos senhores, general de guerra, o salmista disse. Aí Isaías, quando escreveu no capítulo 9, versículo 6, ele disse: um menino nos nasceu, uma criança nos foi dada, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Aí João, quando vai escrever, João disse: no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, João foi bem categórico, ele disse: e se fez carne e habitou entre nós. João Batista também disse: eis aí o Cordeiro do... eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí, irmãos, um dia Jesus Cristo estava conversando com os discípulos numa reunião, e Jesus pergunta assim: o que estão dizendo a respeito de mim? O que as pessoas dizem sobre mim? Aí alguém disse assim: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é espírito de Elias. Aí Jesus pergunta para eles e diz assim: mas vocês, o que estão dizendo a respeito de mim? Aí Pedro vai dizer, Pedro diz: és o Messias, ungido de Deus. Quando João vai escrever o livro das Revelações, no versículo 14 do capítulo 1, João diz assim: os seus cabelos é branco como a neve, os seus pés como um dilatão reluzente, e dos seus olhos sai tocha como que de fogo. Ele é Senhor dos senhores. Eu assisti um vídeo esses dias, acho que você assistiu também esse vídeo, estava rodando nas redes sociais. Um pregador britânico, ele está contando a história que ele disse que um dia um jovem perguntou para ele assim: quem é esse ser que morreu numa cruz? Que sangue é esse? Que por algumas horas foi capaz de salvar uma humanidade inteira? Aí o pregador diz assim para o jovem: se nós colocássemos essa pessoa de um lado e pegarmos todas as montanhas, todos os animais, todos os seres, todas as estrelas, todos os planetas de um lado e esse ser do outro, ele vai pés abaixo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Paulo disse que o seu sangue é mais valioso do que qualquer prata deste mundo. Ele disse que vale mais do que ouro. Ele é Jesus. Eu vim pregar Jesus para você essa noite. Eu vou finalizar. Busca pela presença dele. Fica de pé. Posso orar isso aí rapidinho? Eu quero fazer uma oração contigo. João, ele deu a receita. Na verdade, Jesus deu a receita quando João vai escrever a carta à primeira igreja. Que Jesus diz assim: eu conheço esta igreja, eu conheço as obras desta igreja, mas porém contra ti eu tenho uma coisa. O que Jesus tinha contra a igreja? Porque abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele vai dar a receita: arrependa-te. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Então o segredo é esse, irmãos. Por que parei? Por que não leio mais? Por que não consagro mais? Por que não busco como antes? Por que não tenho tantas experiências como antes? Lembra-te de onde? O que aconteceu? Meu Deus. Quero fazer uma oração contigo. Fecha o teu olho. E vou entregar, porque acho que eu já até passei. Fecha o olho. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor marcou este encontro essa noite. Papai querido, de nada vale a pena estarmos aqui se nós não sairmos daqui restaurados. De nada vale a pena estarmos aqui, papai querido, se o nosso caráter não for mudado a partir de hoje ainda mais. Pai, em nome de Jesus, de nada vale a pena esta reunião, este encontro, se não, papai querido, saímos aqui transformados, porque Pedro teve um nome mudado quando se encontrou contigo, quando ele falou quem era o Senhor de verdade. Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui hoje renovados, porque o Senhor tem poder, Jesus. Que possamos sair daqui totalmente transformados, papai, que possamos sair daqui com força para orar, com força para ler Bíblia, que possamos sair daqui, meu Deus, com muita vontade de consagrar, com muita vontade de buscar pela tua presença, que possamos sair daqui hoje, Pai, com vontade de estreitar o relacionamento, que possamos sair daqui hoje, Deus, com o coração ardendo em chamas pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, pega a crente essa noite, batiza, enche do teu Espírito em nome de Jesus.